Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Fobia em Foco. O programa onde eu falo sobre temas diversos, sobre as fobias em geral. Conto histórias e curiosidades dessa patologia tão pouco falada, mas muito sofrida para quem sente. E mostro também que existe tratamento, existe luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. Seja muito bem-vinda para quem está chegando agora. Meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias de uma maneira rápida e muito eficiente, em apenas 4 passos, não importando o tempo da sua fobia nem a intensidade da sua fobia. E o melhor, sem a necessidade de enfrentamento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é pouco discutido, é menos discutido inclusive que a própria fobia. O tema da live de hoje é apelidos da fobia. E eu coloquei esse tema de propósito justamente para gerar essa curiosidade, porque você deve estar pensando assim, pô, apelidos da fobia, então quer dizer que a fobia tem apelido? Quais são os apelidos da fobia? Na verdade, quem tem o apelido é a pessoa que sofre fobia. Então, sabe aquelas chacotas, aquele apelido? Quem sofre com fobia sabe do que eu estou falando. Que tem aqueles apelidos de medroso, você é sempre o medroso do grupo, você é a exagerada do grupo, é a louca do grupo. Enfim, sabe todos esses apelidos que quem sofre com fobia já ouviu alguma vez? Pois é, nós vamos falar sobre eles hoje. Fica comigo até o final, que nós vamos discutir sobre esse assunto. Eu vou contar sobre a minha experiência como terapeuta e como um ex-fóbico não fóbico. Não existe ex-fóbico, existe fóbico e não fóbico. E eu sou um não fóbico. Um dia eu tive fobia e eu já passei por isso também. Eu fiz inclusive hoje, para se ter uma ideia como isso é tão comum, eu fiz uma enquete hoje nas minhas redes sociais, perguntando para as pessoas que sofrem com fobia se elas já haviam tido algum tipo de apelido, alguém já tinha chamado elas de alguma coisa no sentido de minimizar o que ela sentia, sabe? E adivinha qual foi o resultado? 100%. Pouco mais de 100 pessoas responderam e o resultado foi 100% positivo. Todas as pessoas que sofrem com fobia já ouviram uma piadinha, já tiveram um apelido. Quando não, isso já não se tornou uma característica da pessoa, e nós vamos discutir mais sobre isso. Então agora eu quero falar com você que sofre com fobia. Quantos apelidos você já teve por conta da sua fobia? Quantas vezes a sua fobia se tornou uma característica sua? Quantas vezes você não repetiu, eu sou medroso, ou você ouviu de alguém, ele é medroso, ou ela é medrosa, ele é ansioso, ele é ansiosa. Então entende como isso acaba virando uma característica da pessoa e dependendo do estado emocional da pessoa e da capacidade, da interpretação que ela tem, da idade em que ela ouve isso acaba se tornando uma programação. Então a pessoa não fala que ela está ansiosa, ela fala que ela é ansiosa. Ela não fala que ela está com medo, ela fala que ela é medrosa. Então esses apelidos, acabam virando características da pessoa. E eu tô aqui hoje para mostrar justamente que isso não é seu. Você não é isso. Você pode estar com isso, mas você não é isso. Isso não é uma característica. E que da mesma maneira que isso foi instalado na sua mente subconsciente, é possível desinstalar e reprogramar sua mente subconsciente. Talvez você só não sabia desse detalhe. Talvez você tenha abraçado essa ideia de que você é assim mesmo, talvez pelas experiências negativas que você teve, mas eu quero que você saiba que você não é. Nada disso te define. Muito pelo contrário. É possível reverter essa situação. Então, será que essa característica te define? O que você acha?
Você acha que você é dessa maneira mesmo? Ou essa é só mais uma forma de ridicularizar e desprezar algo que é muito sério? Porque a fobia, dentro das patologias, as questões emocionais, ela é uma das patologias mais ridicularizadas mesmo, assim, e mais desprezadas, né, muitas vezes, até mesmo por profissionais de saúde. As pessoas normalizam a fobia, existe uma normalização da fobia, como se normalizasse um tipo de doença. As pessoas acham que porque elas têm um pouco mais de medo de uma determinada coisa, aquilo já é uma fobia. E isso acaba deixando as pessoas que têm realmente a fobia para baixo, ridicularizam essas pessoas. Então, assim, até quando você vai aceitar esses carimbos que colocam em você? O carimbo de medroso, o carimbo de ansioso, o carimbo de exagerado, de louca, de maluca. Até quando você vai aceitar esse tipo de carimbo em você? A minimização da fobia, ela acontece desde as pessoas no geral até os profissionais da saúde. Existe uma ideia coletiva de que as fobias são uma coisa qualquer. É claro que existem fobias de menor intensidade, média e alta intensidade. E eu sei, eu não estou falando aqui das fobias de menor intensidade. Essa fobia muitas vezes não vai ter tratamento, não é algo que atrapalha realmente a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo, isso não invalida aquelas fobias que são muito fortes e que realmente fazem diferença na vida das pessoas, realmente aprisionam as pessoas. E muitas vezes, às vezes conhecer uma pessoa que tem uma fobia leve, as pessoas acabam generalizando como, isso aqui é a fobia. Entende? Então, assim, a pessoa até tem uma fobia que é leve, então ela acha que a partir dali tudo é fobia. E na verdade existem as fobias muito mais fortes. E aí, ainda por cima, para piorar a situação, existe fobia de praticamente tudo. Não existem só aquelas tradicionais que a gente conhece: altura, elevador, agulha, sangue. Não, existem fobias bem peculiares e digo até estranhas mesmo. E essas são mais ridicularizadas ainda. E a consequência dessas são as piores possíveis. Por quê? Essa pessoa, ela é a mais ridicularizada, ela é a mais, vamos dizer assim, zoada do grupo. E aquilo se torna, quando ela sai do ambiente fóbico, que é muito estranho, aquilo se torna tão absurdo para a mente racional dela, que ela adota um padrão de vergonha. Mas aí eu falo para você que sofre com esse tipo de fobia: não tenha vergonha. Fobia é uma patologia e você não tem controle para lidar com isso sozinha. Então você não precisa ter vergonha. E o que acontece com essas pessoas que sofrem com essa minimização da fobia, essa ridicularização da fobia? Uma consequência disso é que as pessoas elas acabam desenvolvendo novas patologias. Não é incomum, aliás, é comum demais pessoas me procurarem para tratar fobia, mas quando você vai ver, primeiro, ela não tem uma única fobia, ela já desenvolveu outras fobias. E segundo, ela acaba desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e tudo isso por causa da ridicularização inicial. A pessoa começa a ficar cada vez mais introspectiva. Ela não vai em determinados lugares, ela evita tais pessoas, ela vai ficando cada vez mais triste, porque ela muitas vezes não tem nem a informação de que o que ela sente é uma fobia. A maioria das vezes, eu canso de ouvir de pacientes que falam: nossa, eu nem sabia que o que eu tinha era uma fobia, eu achei que eu estava enlouquecendo. Porque já me falaram isso. E o que acontece? Como a maioria das fobias, não todas, mas a maioria das fobias, ela é instalada na nossa primeira infância, nós não temos um filtro entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então imagina o seguinte:
Nós temos uma mente consciente, metaforicamente falando, tá? Nós temos uma mente consciente, racional, que metaforicamente falando está mais aqui na frente, e é como se tivesse uma outra por trás dessa, que é a nossa mente subconsciente. Hoje, na fase adulta, entre uma e outra, existe um filtro. Porque acontece o seguinte, uma vez que qualquer coisa entre na sua mente subconsciente, aquilo vira uma verdade absoluta e é inquestionável para você. Por isso é desenvolvido esse filtro entre a mente consciente e subconsciente, para que não seja qualquer coisa que você ouça, isso se torne verdade para você. Acontece que para a criança nasce sem esse filtro. E esse filtro vai se formar por volta de 7, 8 anos. E a mente racional, consciente, não tem contato direto com a mente subconsciente e vice-versa. Isso não era muito mais fácil, né? Se a mente racional tivesse contato e controle sobre a mente subconsciente, os problemas estavam resolvidos. Porque racionalmente a maioria das fobias não fazem sentido. Por isso não adianta você falar para uma pessoa que sofre com fobia que o problema dela não faz sentido, ou por exemplo, a pessoa que tem fobia de elevador. Não adianta você falar para ela que elevador é um meio de transporte mais seguro que existe. A pessoa que tem fobia de avião, não adianta você falar para ela que o avião também é extremamente seguro, porque racionalmente ela já sabe de tudo isso. Só que imagina que a mente racional, ela comanda aproximadamente 5% só das nossas ações. E a nossa mente subconsciente, 95%. Você acha que é possível 5% ganhar de 95%? Não tem como. Então, se já existe a programação da fobia na sua mente subconsciente, não adianta você racionalizar a fobia. Porque o racional é 5%. Ele nunca vai ganhar de 95%. A maioria das fobias são instaladas na nossa primeira infância. E ali também, na nossa primeira infância, é onde é desenvolvida a nossa personalidade. E você imagina então nessa primeira infância, onde o pai, a mãe, o avô ou alguém de muita autoridade chega para essa criança ou vai apresentar essa criança para alguém e sempre que vai apresentar essa criança para alguém fala, não, ela é medrosa. Não, você é medrosa. Fala para a criança, ela é medrosa, você é medrosa, ela é medrosa, você é medrosa. Isso entra direto na mente subconsciente dessa criança e isso se torna uma programação. Só que como isso se torna uma programação desde cedo, ela acredita real que ela tem medo, e criança tem ainda, por fato de não conhecer muitas coisas, ela ainda tem medo até que ela conheça, né? Então se ela ouve o tempo todo que ela é medrosa, que ela é medrosa, que ela é medrosa, que ela é medrosa, ela vive uma vida inteira acreditando que é medrosa. E isso se transforma na característica. Ela se apresenta como medrosa. Não, eu sou medrosa. Isso vira dela. Ela veste essa carapuça de medrosa e isso vira uma característica dela. Isso acontece muito. Não, ela não fala, ela não gosta de falar. Ela não fala com ninguém. Sabe quando a mãe fala assim com o filho? Apresenta o filho para outras pessoas dessa maneira? Ou seja, nós, pais e mães, eu tenho um grande mestre que ele sempre falava isso, assim, um mentor meu que ele sempre falava isso. Os pais são os culpados sem culpa. Eles não fazem por mal. Mas pela falta de conhecimento, eles acabam instalando isso na mente daquelas crianças e as crianças se tornam adultos com características que não são características. Quantas pessoas vocês não conhecem que são extremamente tímidas, assim, no dia a dia, mas na hora de se apresentar, se apresentam? Oi, eu mesmo. Na hora de cantar, cantam, que é uma beleza, sem nenhum tipo de timidez. Então, que timidez é essa que aparece só na hora que vai falar com pessoas aqui? Entende? Então isso é uma programação que está instalada na mente subconsciente. A boa notícia é que assim como ela foi instalada na mente subconsciente, é possível desinstalar e reprogramar essa mente subconsciente. Muitas pessoas que imaginam que têm a característica
eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu não falo com ninguém, eu não faço amizades. Muitas delas foram instaladas na primeira infância. Aliás, a grande maioria. Pode ser por uma sugestão direta de alguém que tenha muita importância para essa criança, ou por alguma experiência negativa que ela tenha. Mas isso não é, nem de longe, a característica dessa criança. E qual que é a vantagem que você tem em tratar esse tipo de coisa, né? em se livrar? A primeira coisa que tem que acontecer é identificar. Então, se você é aquela pessoa que você costuma dizer e se apresentar para as pessoas como medroso, como ansioso, não, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou exagerado, sabe? Essa pessoa é exagerada, ela exagera em tudo. Essa pessoa faz uma tempestade em copo d'água para qualquer coisa. Então veja como muitas vezes a fobia, ela se transforma em característica mesmo. E a pessoa adota essa característica. Então o primeiro passo é identificar. Tem algo que você entende que não seja natural, que pode ser patológico, que te faz mal, que te aprisiona e que faz com que você não faça determinadas coisas, que te bloqueie em determinadas situações. Se isso acontece, tem uma grande chance de você ter uma fobia. E aí você se tratando disso, sabendo agora que existe uma terapia que não exige enfrentamento, porque uma das objeções das pessoas que sofrem com fobia, um dos motivos pelo qual ela dificilmente procura tratamento é porque ela imagina que ela vai ser confrontada. Existem alguns tipos de terapia que eles promovem essa desensibilização, né? essa aproximação gradual. Só que as pessoas que sofrem com fobia mais forte não querem ter contato com isso, de jeito nenhum. Então elas já nem começam o tratamento. Mas agora que ela sabe que existe tratamento que não exige um enfrentamento, não existe mais motivo para que ela continue com essa fobia. E vira uma luz no fim do túnel, como eu falei inicialmente, porque ela já tinha adotado isso como característica e ela começa a enxergar essa luz no fim do túnel. Ela percebe que sim, tem tratamento e eu não vou precisar ser confrontada com isso. Antes que eu tenha contato com o meu objeto fóbico, eu já tratei. Então, quando eu tiver contato com o objeto fóbico, já não tem mais sensação nenhuma, já não tem mais emoção nenhuma. Muitos pacientes, é muito comum também aqui no consultório, pessoas chegarem para tratar fobia e contarem para mim que não aguentam mais ser visto como o diferente ou a diferente do grupo. E aí, assim, eu fui separando o que as pessoas iam me dizendo, assim, elas não aguentavam mais ser vistas como medrosa, como doida, como dramática, como exagerada. Então, assim, se você já sentiu, se as pessoas costumam falar isso para você, fique atenta. Medrosa, doida, dramática, exagerada, maluca, que faz tempestade em copo d'água, cheio de mania. Não aguento mais as pessoas dizerem que eu tenho mania de tudo. De repente é um tipo de fobia. E é algo que você pode reprogramar. Existe uma específica, que são as pessoas que são consideradas, são chamadas de antissociais. Muitas vezes essas pessoas sofrem realmente de fobia social. Elas não são só tímidas. A maioria dos tímidos, eles são sociáveis. Eles têm uma timidez inicial ali, mas uma vez que isso se ultrapassa, que você insiste ou que ela é colocada dentro do grupo, ela se solta. Porque ela não tem fobia. Ela só tem uma dificuldade nesse approach, em iniciar as conversas. Muitas vezes por falta de preparação. Muita gente não consegue iniciar a conversa porque não entende sobre o assunto que está falando. Muita coisa é falta de preparação. Mas pessoas que sofrem com fobia social, frequentemente, o apelido delas, elas são o carimbo, vamos dizer assim, o carimbo delas é de uma pessoa antissocial, de uma pessoa arrogante. Quando, na verdade,
ela só tem uma fobia social, ela tem uma patologia, ela não controla isso, ela não é arrogante, ela não é antissocial, muito pelo contrário, ela gostaria muito de se socializar, mas ela não consegue. E como as pessoas banalizaram a fobia e elas entendem a fobia só como aquelas fobias mais tradicionais, elas não conseguem identificar quando a pessoa tem uma patologia, quando aquilo que a pessoa sente é patológico, não é normal. Então, antes de chamar a pessoa de antissocial, antes de chamar a pessoa de arrogante, procura saber se ela não quer mesmo. Porque também tem essas pessoas que não querem mesmo, preferem ficar sozinhas. E tudo bem, não é um problema. O problema é você querer socializar e não conseguir. Aí é um problema. Se você não quer socializar, tá tudo certo. Entende? Então, antes de você chamar essas pessoas, procura saber se ela quer, mas não consegue. E você que está assistindo isso aqui hoje sabe que tem solução. De uma maneira rápida, definitiva e sem a necessidade de enfrentamento. Então, qual é a consequência desses apelidos, dessas piadinhas e dessa normalização, né? Eu falei até numa outra live já e vou repetir, porque está recente. Quem está no planeta, quem não está em Marte, viu nas redes sociais semana passada que houve uma trend onde você falava, descrevia algumas características suas, né? Idade, número do sapato, comida preferida, enfim, uma série de características. E dentre essas características estava lá, fobia. Como se a fobia fosse uma característica da pessoa. Veja como isso está banalizado a esse ponto. Eu entendi o que a pessoa quis fazer, ela quis colocar medo, mas ela já colocou logo fobia, que é para dizer que é um medo grande. Porque esse é o que as pessoas pensam. Fobia é um medo grande. Se você tem um medo acima do normal, você tem fobia. Isso é completamente errado. Então a fobia está tão banalizada que ela chega a estar numa trend de rede social e as pessoas respondem. Eu vi de muita gente, até eu fiz a minha própria de propósito, e na parte da fobia eu coloquei não tenho. Quer dizer que eu não tenho medo de nada? Não, eu tenho medo de um monte de coisa. Mas quer dizer que eu não tenho fobia. Entende a diferença? A fobia é uma patologia e deve ser tratada como tal, com tratamento. Fobia não é um medo grande, não é um medão. Entende? Medo é medo, fobia é fobia. Já falei disso aqui milhares de vezes. Essas coisas, elas reforçam a banalização da fobia. As pessoas se sentem menosprezadas por esses apelidos, que acabam virando característica delas, né? Elas são desacreditadas até por profissionais de saúde mesmo. E você não precisa continuar assim. Isso é uma patologia. E não está no seu controle enfrentar isso. Você precisa de tratamento, de terapia. Agora, se você não quer se confrontar, existe uma terapia que não exige enfrentamento. A fobia é querer falar e ela não conseguir, não porque não tem pessoas ali, porque ela não consegue mesmo. Só de imaginar, ela passa mal. Ela tem sintomas de crise de ansiedade e crise de pânico. Desde a fobia mais comum, das mais aceitáveis, vamos dizer assim, até a fobia mais estranha. Todas elas sofrem da mesma maneira, não tem diferença. Então não é porque uma fobia é peculiar, é estranha. Vou dar um exemplo aqui, eu já tive uma paciente, talvez uma das mais estranhas, fobias mais estranhas que eu já atendi, que ela tinha uma fobia de assinar documentos em público. Vejam só, que peculiar, que diferente essa fobia. Só que, apesar de ser uma fobia diferente, uma fobia que é pouco vista, apesar de que depois disso eu comecei a ver bastante, mas enfim, é porque eu trabalho com isso, então eu acabo vendo muito. Mas, apesar de ser uma fobia muito diferente, fobia de assinar documentos em público, o sofrimento que essa pessoa sofria, que ela tinha, era igual
ao sofrimento das fobias mais comuns que a gente conhece. Então, o fato de ser uma fobia diferente das que existem por aí, isso não torna a fobia menor. E você imagina o quanto essa pessoa já não foi zoada mesmo, já não foi, sabe, feito de chacota por conta desse tipo de fobia. Quantas vezes a gente não precisa assinar documentos na vida? Então, assim, ela sofria tanto quanto. Hoje ela assina o documento, tá tudo bem, já fez, seguiu os 4 passos, tá livre das fobias dela e tá tudo bem. Mas essa talvez tenha sido, das que eu me lembro agora, uma das mais peculiares, das mais diferentes. Mas muito forte. Não era menos forte do que as fobias comuns que eu pego. E aí você pode falar, mas eu sou assim mesmo e eu já tentei de tudo para resolver. Não, você não tentou de tudo. Se você tentou as terapias tradicionais, se você tentou as terapias que te colocam com a exposição gradual, saiba que você não precisa de nada disso. É possível se livrar da fobia. Existe um mecanismo no nosso cérebro que faz com que a fobia aconteça e que nós temos como fazer essa engenharia reversa e desfazer essa conexão. Então, qual que é o jeito mais que eu vejo errado de lidar com esse tipo de situação? Primeiro é se esconder, né? Dando desculpa, ou se menosprezar, se vitimizar, né? Por vergonha, porque você acha que você escolhe ser assim. Então saiba que não, você não escolhe ter fobia. Fobia é algo automático, você não precisa ter vergonha disso. Tem tratamento muito mais curto, muito mais rápido do que você imagina e sem sofrimento. E a minha missão aqui é jogar a luz nessa situação para que as pessoas vejam a realidade e o sofrimento dessas pessoas. E que tenham essa compaixão e de entender que fobia não é um medão. Fobia é uma patologia, fobia é uma doença que exige tratamento, exige ser tratada como tal. E, assim, como eu sugiro, qual é o jeito certo de lidar com a fobia? É tratando, resolvendo essa fobia. O melhor que eu conheço é o método EF4, que é um método desenvolvido por mim. E por que eu acho melhor essa fobia? Primeiro porque eu tive fobia, me tratei da fobia e, primeiro, muito rápido, muito eficiente, em apenas 4 passos, definitivo, não volta, e principalmente sem a necessidade de enfrentamento. Eu sei o que é não querer enfrentar isso de jeito nenhum. E esse tratamento, essa terapia que eu faço, não exige enfrentamento. Você consegue, sem precisar enfrentar a fobia, resolver essa fobia de uma vez por todas. Inclusive, para quem ainda não sabe, eu formei um grupo no WhatsApp chamado 2024 Sem Fobia. É para quem decidiu resolver essa fobia em 2024. Acaba ali, não vou ter mais fobia. Então, para quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, entra na minha bio, tem um link na minha bio, na minha página depois da live, você entra lá, clica e você vai ter acesso a esse grupo. Nesse grupo eu posto as lives gravadas, você tem acesso direto comigo, não é com uma equipe, você fala direto comigo, tá? Então se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre a sua fobia, você fala direto comigo. E outra coisa, eu estou preparando algo para janeiro agora, para o começo de 2024, muito interessante, uma oportunidade muito boa, só que ela só vai ser disponibilizada para quem estiver no grupo, ok? Então, se você tem interesse em resolver sua fobia de maneira rápida e definitiva, já logo no início de 2024, eu sugiro, se eu fosse você, eu não ficava fora desse grupo de jeito nenhum. Eu entrava nesse grupo logo depois dessa live. Então, assim, como nós vimos aqui, a fobia
ela não é uma brincadeira, ela não é um medão e ela não pode ser tratada dessa maneira. Fobia é uma doença e não uma característica. Você não é medroso, você não é medrosa, você não é ansioso, você não é ansiosa. Você está. Tudo isso você está. E quando você está, você pode não estar. E existe uma maneira rápida e definitiva de resolver isso. E eu estou pronto para ajudar quem realmente quer ser ajudado. Eu sei como resolver isso, porque eu já resolvi em mim mesmo e já resolvi em centenas de milhares de pacientes. Então nós vamos ter uma oportunidade no começo do ano que vem. Quem tiver interesse, clica no link da minha bio aqui no Instagram e entra para o grupo do WhatsApp, que essa oportunidade vai estar só para quem está no grupo do WhatsApp. Eu agradeço a presença de todos aqui hoje. Até a próxima live. Fiquem com Deus e tchau!